Olá, estamos iniciando mais um estudo da série Cristologia. Hoje vamos falar sobre Jesus e a obra restauradora de Deus. O nosso tema é escatologia, o sermão profético de Jesus e a escatologia. Estamos iniciando a segunda parte desse estudo. Nós vimos anteriormente, e esse estudo é baseado em Mateus 24, nós vimos anteriormente sobre a destruição do templo, Jesus falando a respeito da destruição do templo. E hoje nós vamos ver que sinais seguem, que conduzem para esses acontecimentos, tanto da destruição do templo quanto da volta de Jesus, chamado fim do mundo. Vamos orar então. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as eras, nós estamos diante do Senhor, pedindo sabedoria e entendimento para fazermos esse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir e selar em nossa mente a Tua palavra, nos dando entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, nós vimos que esse texto de Jesus falando a respeito da destruição do templo, ela mostra que Jesus era profeta e, como tal, foi que ele proferiu o sermão escatológico. Escatos, último, lógico, de estudo, de entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus, pois registra com precisão a profecia proferida e confirmada por fontes verídicas, como a do historiador Flávio José. Vimos também que a destruição do Templo de Jerusalém representa um castigo pela incredulidade e rebeldia dos judeus. E que a destruição do templo é uma figura da grande tribulação que ainda está por vir ao mundo. Hoje nós vamos ver sobre os sinais do presente próximo e o futuro. Nós vamos ler Mateus 24, de 4 a 14. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todas. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, de 4 a 14, ele dá uma direta antecipação de toda a história futura. E aí fazendo referência à questão sobre a consumação do século. E nós vemos no texto que Jesus começa a responder as questões dos discípulos, alertando para as falsas ideias sobre os acontecimentos previstos. No versículo de 1 a 3, os discípulos estão mostrando a grandeza do templo
para Jesus e ele diz para os seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra até que tudo seja derrubado. E os discípulos ficaram muito chocados com aquela expressão e, ao sair do templo e ir para o Monte das Oliveiras, eles se sentam e Jesus começa a explicar esses sinais. Porque os discípulos perguntam: como se dará isso? Quando será a destruição do templo e também a sua segunda vinda? E Jesus começa a mostrar-lhes esses sinais. Mas no versículo 4 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Essa é uma expressão importante de Jesus. Essa advertência de Jesus para que os discípulos não fossem enganados, eles tivessem cuidado por causa desses sinais. A segunda vinda de Jesus não está nos calendários. A Bíblia não dá pista para isso. Pessoas já calcularam em vários momentos sobre a vinda de Jesus com data específica e não aconteceu, porque a Bíblia não te dá essa brecha para isso, não te dá pistas para isso. A Bíblia não dá respaldo para nós calcularmos exatamente a volta do Senhor Jesus. O objetivo de Jesus era dar segurança aos seus discípulos para que, ao concretizarem os sinais, eles lembrassem da sua palavra. Esses sinais são tanto da destruição do Templo de Jerusalém, quanto do fim do mundo. São acontecimentos gerais. Jesus fala de guerras, houve guerras antes de Jesus e até hoje, falsos profetas naquela época, hoje temos também, terremotos, fome em vários momentos da história bíblica, e hoje também vemos isso. No ano 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, destruindo a cidade de Pompeia e Herculano. Nós vemos furacões, tsunamis, tudo isso já aconteceu e acontece até hoje. No versículo 5, ele diz que haveria falsos mestres, falsos profetas e falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por volta do ano 132 a 135, um judeu revolucionário chamado Bar Kokhba, se dizendo Messias, se insurgiu contra o domínio romano, levando mais uma vez ao massacre dos judeus. Temos também o reverendo Moon, coreano, que se dizia o Cristo, o Messias. Nós vemos que em muitos países da África há riquezas no subsolo, mas as disputas tribais e a ganância humana faz com que a maioria passe fome e viva na miséria. E a própria natureza geme por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus afirma que mesmo acontecendo terremotos, fome, miséria, catástrofes, isso não é o fim. E é importante frisar que muitas profecias do Antigo Testamento tinham um duplo cumprimento ou mais. Servia para um momento, outro e outro às vezes. Então, é importante ficarmos atentos a isso. Essas profecias servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e filho de Deus. No versículo 8, Jesus diz: porém, isso são princípios das dores, ou princípio de dores, mas não é o fim. No versículo 9 fala que os discípulos seriam perseguidos, e isso se refere ao final dos tempos também. Os cristãos primitivos, logo após a ascensão de Jesus aos céus, eles sofreram uma implacável perseguição pelos judeus. Foram mortos, prenderam alguns,
Isso levou os cristãos a dispersarem por várias regiões. Muitos foram jogados para os leões, outros crucificados, outros decapitados. Imperadores romanos como Nero perseguiram os cristãos ferozmente. Enquanto os imperadores não reconheceram que o cristianismo era a religião do Império Romano, não cessou essa perseguição. Hoje em dia, em vários países, continua essa perseguição aos cristãos, que é chamada de a igreja perseguida. Existe, se vocês abrirem no YouTube ou no Google, procurar sobre igreja perseguida ou janela 1040, vocês vão ler histórias a respeito disso. No versículo 10, ele fala que essas perseguições farão com que muitos abandonem a fé e entreguem seus irmãos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Os falsos profetas nós já vimos que se levantarão e enganarão a muitos. A maldade será tão grande que a prática do amor se esfriará. No versículo 13 diz o seguinte: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será necessário firmeza de propósito, perseverança para resistir a esse tempo tão sombrio que virá. Antes da destruição do templo, houve um cerco a Jerusalém de 3 anos. As pessoas começaram a passar fome. E Jesus alertou que quando vocês virem o cerco sobre Jerusalém, fugir para os campos, para os montes, porque a tragédia seria muito grande, o sofrimento seria muito grande. E haverá esse sofrimento antes da vinda de Jesus. Mas em meio a tudo isso, o Evangelho continua sendo pregado. Foi pregado naquela época e continua sendo hoje. Continua sendo pregado até hoje, testemunhando Jesus, o Filho de Deus, Salvador daquele que nele crê. E o que é que nós podemos tirar de lições desse texto? A primeira lição que Jesus fala é que nós precisamos estar atentos. Jesus alerta para que não sejamos enganados. Para isso, nós precisamos estudar a Bíblia. Estarmos atentos àquilo que a Bíblia nos ensina. Procurar leituras, esclarecimentos de estudiosos comprometidos com a obra do Senhor. Segundo, Jesus não previu uma data específica para a sua segunda vinda. O que passar disso são especulações doentias. Sinais no céu como nuvens em formato de anjos. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. O que passar na Bíblia são especulações. Jesus não previu a data correta que ele viria. Sinais vão levar a isso, anunciar isso. E desde que Jesus morreu e ressuscitou, estão aparecendo sinais na terra. Confiar nas palavras de Jesus, uma outra lição, porque muitas já se cumpriram e vão se cumprir. Outra lição, ao invés de ficarmos observando o tempo, os acontecimentos, olhar para Cristo, mesmo que o vento e as ondas sejam fortes, mesmo que a tribulação seja grande, os desafios sejam grandes, olhemos para Cristo. Quinta lição que nós podemos tirar, à luz do ensino de Jesus, se comprometer com a missão que ele nos confiou. Não é ficarmos observando os sinais de braços cruzados, mas nos comprometermos para que o ide que Jesus disse, e indo pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a importância que nós temos, a nossa missão.
perseverar até o fim, manter-se firme na rocha que é Cristo, uma sexta lição para nós. Jesus virá para buscar sua igreja. Quando? Nem ele sabe, mas é certo. Uma outra lição que nós podemos tirar disso. Concluindo, nós podemos afirmar que a vinda de Jesus é certa. Por isso devemos estar vigilantes, como as 5 virgens prudentes. Não acreditar em supostas aparições de mensageiros do céu, anunciando a vinda de Deus. Muitos virão dizendo, o Cristo está ali ou acolá. E Jesus alerta, não acrediteis. Fiquemos firmes, buscando sempre orientação na palavra de Deus. Todas as linhas teológicas concordam em uma coisa: Cristo virá segunda vez. Que Deus nos abençoe. Amém.